O tema de hoje é um tema, como a gente sempre diz, né? Todos os temas são importantes, né? Desde que a gente fala a verdade que a igreja expressa. Então, a verdade, uma das verdades que a gente vai falar hoje, que a gente sabe até então é que essa vida aqui ela termina. Por exemplo, hoje em dia com a Covid aí, né? Os hospitais e tal, as pessoas estão morrendo, aquele negócio todo, né? Infelizmente. Mas a gente sempre tem que lembrar que feliz daquele que morreu na graça, né? Aquele que conseguiu chegar a alcançar a sua plenitude ali. Não, ainda não é o fim dos tempos, né? Mas é claro que a pessoa ela consegue ver quer ver o rosto do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Muitos caem na perdição e infelizmente quando chega a morte, ele lamentavelmente, segundo o que o próprio Jesus nos falou, ele irá para o inferno. Mas como a gente hoje vai tratar mais da vida após a morte, vivida na santidade, né? Ou seja, a pessoa vai para o céu. A gente vai falar sobre o céu aqui, sobre a parte de você estar salvo, né? Porque enquanto a gente estiver na terra, nós não estamos salvos, né? Segundo algumas teorias de predestinação, alguns já estão eleitos e outros não, então meio que não adianta você ir atrás de alguma coisa ou não, porque os que estão eleitos vão para o céu e os que não estão eleitos vão para o inferno incondicionalmente. Então é meio que aparece isso pra gente como perturbador, porque então se eu por um acaso tiver na eleição, estando eleito, será que eu preciso me esforçar para fazer orações, rezas, ir para a igreja, ser um bom cristão e tal? E desde que a gente sabe que realmente tem que viver essa vida, né? Tem que estar com essa vida, até porque a gente sabe que para mais tarde, no futuro próximo, possa ser que a gente, infelizmente, venha se sucumbir, né, para o inferno. E desde que é dito no Evangelho, na Bíblia e tudo mais, que o inferno é choro e ranger de dentes, né? A gente fica meio que perdido quando a gente fala sobre o choro e ranger de dentes. Então, a gente vai falar aqui vinculado ao céu. Então, sempre o céu será nosso tema, será a nosso maior objetivo. Infelizmente eu estou sozinho novamente, né? Ainda mais com essa pandemia, né? E na próxima live a gente vai estar com o João Vitor e Luiz Felipe. E espero que eles voltem logo também. Estou com saudade deles dois, dar um apoio também, né? Sempre a gente se fala, se comunica. E mesmo eu sendo mais velho, né? Eles chegam a dizer que eu sou o pai deles, mas a gente fica sempre um pouquinho escorado assim no ombro do outro, né? É sempre bom a gente poder contar com uma pessoa do lado. Então a gente vai falar sobre escatologia, o que danado é escatologia? Escatologia vem do grego, é uma tradução grega, né? Escaton, e significa o que há por vir, né? O que vem depois. E logia, logia significa estudo. Então a escatologia é o estudo do que há por vir. Então não significa uma adivinhação, sei lá, eu quero saber, não. Significa trazido o que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe, né? Revelar o que ele realmente revelou, né? Mas expressar o que ele revelou, na verdade. A gente tem que falar bem sobre esse assunto pelo fato da gente ser cristão, e cristão crê que Jesus Cristo veio ao mundo e ele veio para nos salvar, é sobre o céu, aquele negócio todo, e a gente tem que expressar isso realmente. Não só em palavras, mas em ações, em obras, né? Em obras boas, né? Lembrando que a obra ruim mata e a obra boa, que é a expressão do nosso Senhor, ela nos vivifica, ela não nos mata. Tá certo? Então, escatologia é isso, é o estudo do que há por vir. Eu não vou entrar na profundidade da escatologia, porque fica uma coisa muito chata e é muito longa, mas por alto, qualquer um pode até abordar o assunto de uma forma bem simplificada, que a gente não fique, vai ser chato, Cristiano, então nem vou olhar essa live, vou olhar depois. Não. Vamos falar conforme
o que a igreja nos pede, conforme o que tem na tradição, conforme o que tem no magistério, conforme o que tem na Bíblia, que a gente denomina como Sagrada Escritura, Palavra de Deus. Então, a gente tem que sempre fazer o futuro no presente. Por exemplo, eu falo da escatologia, mas a gente tem que fazer um estudo, uma escatologia, uma vivência na Terra, para que um dia, quando a gente chegar no céu, ou se não chegar, mas pelo menos que a gente chegue no purgatório, né, na parte de purificação da alma, porque a gente sabe que o céu é lugar de santo. Então a gente tem que, pelo menos, um alerta à humanidade, né, aos jovens, não morrer em pecado mortal. Pecado do inferno, certo? Aqueles pecados pequenos, por exemplo, uma fofoca, uma mentira que não releve tanto, né? Um palavrão, uma coisa desse tipo. São pecados pequenos, tá bom? Então são pecados que não ofendem diretamente a Deus. Mas você vai ver um pecado, por exemplo, o pecado capital, né? Avareza, luxúria, né? Gula. Os pecados já mortais também, que vinculado a eles. A gente pode falar da traição, por exemplo, da fornicação, se corromper, ser corrupto, por exemplo, um político corrupto, policial, uma pessoa do órgão público, ou até órgão privado, né? Também tem corrupto, sim. Mas a gente sabe que tem uma grande maioria que não é corrupta, é uma grande maioria que faz o bem, tanto dentro do lado da gente, da igreja, das instituições privadas e particulares e públicas, né, na verdade. Então a gente tem que andar no caminho da santidade, embora a gente seja mais difícil andar no caminho da santidade porque a gente não é anjo. Mas se o próprio Satanás, que era um anjo, se fez ruim, né, foi obedecer o desígnio do mal, ele foi soberbo em querer ser Deus. Então o pecado, ele sempre é uma aproximação de querer ser Deus, e não pecar é sempre uma aproximação de querer ser santo, porque o próprio Jesus diz, né? Sede santo como vosso Pai Celeste é santo, sede perfeito, né? O próprio Paulo sempre dizia, né? Diz, né, que a palavra é viva, que sedes meus imitadores porque eu imito a Cristo, né? Então, você já vê aí, né, que os santos, eles têm uma imitação de Cristo. Então a gente tem que imitar, não simplesmente o santo, é claro, porque ele imitou a Cristo, mas também conhecer também um pouco do próprio Jesus Cristo. Então a gente também tem a expressão Ishata, que significa coisas últimas. Por exemplo, a gente sabe que essa aqui não é uma coisa última. A gente sabe que a vida aqui na Terra é uma coisa inicial e mediana, né? Ou seja, está no meio. Então a gente nasce a partir da fecundação, né? Nasceu, criou-se a carne, né? O músculo, o cérebro, o coração, e a gente começa a desenvolver, como antropologia humana, né? A gente consegue desenvolver o ser humano, mas a gente não desenvolve com nossa própria força, até porque nossos pais, por exemplo, ele nos ensina as coisas. Então o ser humano, ele não é um ser sozinho no mundo. E eu estou falando só do pai materno, o pai da terra, né? O pai paterno, né? Aqui da terra, a mãe, mas também o pai celeste. Esse aí sim, sempre toda sementezinha cristã, a partir do que Jesus Cristo vem nos pregando, todos nascem com uma sementezinha cristã. Então a gente tem que só regar. E esse regar é as nossas obras boas, né? Não somente obras, mas a fé. Estar num estado de graça, procurar sempre ser santo, não ficar querendo as coisas do mundo, sempre querer ser uma pessoa digna de receber Cristo. Por exemplo, o católico que vai se comungar, né? Vai se confessar, não é uma soberba, ao contrário, que o diabo fez uma soberba, a gente já não se trata como soberbo, porque a gente vai lá se curvar à igreja, se curvar a Cristo, né? Se curvar aos seus preceitos. Então a gente não pode ficar com aquela imaginário de dizer: será que eu fazendo tudo isso, eu sendo um bom cristão, eu vou ainda duvidar do nosso Senhor? Porque Jesus é verdade, então se ele é verdade, ele é a própria verdade de carne, né? Como diz, o verbo se fez carne, né? Em 1 Lucas, né?
e habitou entre nós. Então, a verdade não é mais a Bíblia em si. Claro, ela exprime toda a verdade e toda a tradição de tudo que os apóstolos, os antigos, os veterotestamentários, né, que é o Antigo Testamento, as pessoas que viveram naquela época, todos falam história de vivência com Deus, Espírito Santo, e propriamente no Novo Testamento, Deus, Espírito Santo e Jesus Cristo. Então você vê que tem todo o desenrolar, tem todo um processo para você chegar a um ponto de santidade. E toda a vida que a gente fala de catequese aqui se remete à santidade. Por quê? A catequese é para isso. É para a gente fazer com que todos sejam santos, sem exceção. A própria Bíblia vai dizer, em 2 Pedro 3, versículo 9, vai dizer que ninguém se perca, mas que todos venham a se converter-se. Então, Deus ele quer que todos se convertam. Falei há pouco tempo atrás da predestinação. Muitos vão nessa ideologia da predestinação e creem que eu estou predestinado, porque a minha vida é assim, assim, assado. Então, às vezes, vincula isso à teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade, Cristiano? É uma teologia que prega que você, quanto mais tem que dar a Deus. E quanto mais você dá a Deus, mais vai se devolver para você. Então, muitos são ricos e, por serem ricos, dizem que foi Deus que deu a riqueza a ele, aquele negócio todo. Então, ele tem que devolver porque Deus, ele quer que ele seja rico, ele quer que ele desfrute mais desse prazer e tal. Então a gente sabe que o prazer em si não é ruim, mas ele desvia um pouco do sentido do que Jesus nos pregou, tá? O próprio Jesus se pregou na cruz, né? Porque ele tanto que bateu em cima do que ele queria, que ele sabendo que ia para a cruz, porque ele é Deus, Deus sabe todas as coisas, e ele sabendo que ia para a cruz, ele continuou batendo de frente com os romanos, né? Então você já vê aí que o próprio Deus, Jesus que se fez carne e habitou entre nós naquela época, é claro, mas sempre vai se perpetuando até os dias de hoje. Então não vamos nos limitar a querer confiar que eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho uma família legal, então eu tô salvo. Não, nunca tente misturar uma coisa, o joio com o trigo, né? Às vezes a pessoa que tem uma vida sofrida, que tem uma vida ralada, que tem uma vida ali de choro e tal, ela pode estar no caminho, né? Assim, mas ela morreu porque para ser santo, para onde ir para o céu tem que morrer, né? Assim, então ela morreu, ela vai morrer e sim, aí ela tem a possibilidade de ir para o céu. Porém, também tem pessoas que sofrem, murmura e vai para o inferno. E às vezes tem pessoas que ao nascer morre criança, né, recém-nascido. Então, aí já é outro assunto, mas que a gente pode adiantar é que uma pessoa, uma criança, um aborto, por exemplo, né, o tema aí do aborto tão vivo aí, né? O aborto, ele já é uma preferência de Deus. Ele não vai pegar uma criança abortada e jogou para o inferno, não. Essa criança vai para Deus, vai para o colo do Pai, como ele sempre diz nos evangelhos, né? Nos 4 evangelhos, né? Seres igual a criança. Por que criança? Porque a criança ela é pequena, ela é inocente, ela necessita de um conhecimento. A gente tem que dar comida a ela, ou seja, Deus a alimenta propriamente, né? Então, a criança tem a humildade, ela é simples, toda criança é simples. Você nunca vê uma criança querendo um carro 0 km, né? Ela é simples, ela só quer comida ali, a sua aguinha, a sua dormida. Então a criança vive na simplicidade, né? Embora ela chore muito, mas quer viver na simplicidade. Então a criança, Jesus sempre se remete à criança por causa disso, né? Acho que é a melhor parábola assim, né? Em Jesus é falar sobre as crianças, né? Que a gente fica adulto, fica, né, grande, quer saber de todas as coisas, quer ser tudo de bom, quer saber de todos, quer deixar que ninguém ajude, né? Aí vem a questão da humildade, você pode até ajudar todo mundo, mas ninguém pode lhe ajudar, então já não é. Ele é humilde, ele ajuda todo mundo, mas o humilde realmente é aquele que se deixa se ajudar, tá bom? É aquele que deixa se ajudar, não é aquele que só ajuda.
Ao contrário, aquele que só ajuda pode estar demonstrando uma questão de, vamos dizer assim, de querer ser mais que os outros, né? Não é sempre, mas tem muita gente que só querer ajudar quer ser mais que os outros. Tá legal? Então a gente sempre vai lembrar, segundo a Pedro, que ninguém se perca, mas que todos venham a se converter-se. Ok? Então vamos nos converter, vamos sempre em processo de conversão. Eu vou falar um pouco do mundo judeu, porque Jesus, quando ele veio para os judeus. E os próprios apóstolos, quando foram pregar após a sua morte, né, de Jesus, eles foram pregar nas sinagogas, né, onde tinham judeus, nos seus templos. Né, porque ele, para os apóstolos, e também para a gente hoje em dia, né, é muito importante os judeus se converter ao cristianismo. Então, para a gente ter uma ideia do que é um pouco o judaísmo, né, que é a ideologia, assim, né, a metodologia judaica, é que Jesus não, o Messias, o Salvador, ainda não veio ao mundo. E ele não vindo ao mundo, não veio nem a primeira vinda, então, né? Então a gente só espera a segunda, né? E eles esperam ainda a primeira vinda desse Messias. E não vindo para eles, tá bom? Não vindo o Messias, que é nosso Senhor Jesus Cristo, eles não creem nisso. Eles têm a ideia de que eles estão repousando eternamente. Tá bom? Lá em Daniel vai dizer, Daniel, que é Antigo Testamento, 12, versículo 2. Muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão. Então, como Daniel é um profeta, tá bom? Ele está falando, está profetizando. Então ele já está falando de Jesus Cristo, da vinda de Jesus Cristo. Porém, a gente sabe que você for ler a Bíblia, todos os profetas, eles meio que foram achincalhados pelos judeus, né? Porque eles não tinham os profetas como uma pessoa, até tinham, né? Alguns, por exemplo, Moisés, né? De alguma pessoa que possa realmente trazer uma revelação. Vai falar uma coisa do futuro ou outra que está por vir, mas não crê realmente. Então, até porque Deus ele sempre botou o homem na frente da sua missão também. Então pode ver que tudo que tem a questão da salvação tem sempre um personagem bíblico ali muito importante. Você vai ver no Antigo Testamento tem Moisés, tem Josué, tem Daniel, tem Jeremias, tem Salomão. Tem toda uma galerinha ali que faz por onde o trabalho do Senhor ser feito. Nosso Senhor, nosso Deus, né? Mas no Novo Testamento aí tem os 12 apóstolos, né? Vem Matias, vem Pedro, vem Paulo, vem Tiago, vem João, vem uma gama de os 12 apóstolos, né? A gente contando os 12, mas também tem Paulo que veio lá atrás. Importante sempre a missão de Deus para a humanidade com os humanos. Então ele nunca, por exemplo, você vai ver em Reis, em Samuel, desculpa, que Samuel quando vai lutar com os filisteus, os judeus, eles perdem a primeira, perdem a segunda, aí leva a arca da aliança, né? Tá lá os mandamentos, tudo, perde também. Mas quando eles vão chamar Samuel chega, pega a arca realmente, então vai com eles para a guerra e adivinha? Os judeus ganham. Então você vê a importância do ser humano para Deus. Ele não quer só que você seja salvo simplesmente. Ele quer que você tenha uma participação na salvação. Não só como um sumo pontífice, uma pessoa, um líder, um profeta, um rei, um sacerdote, né? Que eram os três no Antigo Testamento. Eram as três pessoas que tinham o discernimento do Espírito Santo. Profetas, Daniel, né? Moisés, por exemplo. Sacerdote Josué, por exemplo, foi o grande sacerdote, né? E rei, né? E os reis de antigamente, rei Davi, tá bom? Então você aí vê que Deus sempre tem um lar, uma preferência, uma predestinação, uma preferência, predileto, deixar todos nós como uns prediletos por Ele. Mas ele não. Só que no Antigo Testamento só era salvo quem? Quem nascia no judaísmo. Hoje em dia não. Pela fé, pela morte do nosso Senhor, pelo morrer na cruz,
ele deu aquela filiação eterna, universal, a todos, né? Então a gente tem que crer que Jesus Cristo veio ao mundo, tem que crer que ele nos salvou, tem que crer na cruz, tem que crer nessa toda a metodologia de Cristo, né? A sua peregrinação aqui na Terra, tá certo? Então a gente não pode desvincular. O judeu, ele gosta dessa... Até, infelizmente, o judeu ele gosta muito das coisas terrenas, né? Você vê até a própria Israel, né? Aceita aborto, aceita homossexualismo, aceita tudo lá a sua como é que se diz, com a sua constituição, né? A gente até não sendo o Israel, tá bom? Mas a gente aqui, por exemplo, no Brasil, tem crimes que a gente aqui não aceita, que lá aceita. Na Constituição. A gente pode até discutir uma parte quer, outra parte não quer, mas o que vale é o que está na lei, né? Pelo menos para aqui, para a terra. E já quem é cristão não obedece somente à lei do homem, mas à lei de Deus. Então, por exemplo, na questão do aborto, é a lei da vida, então o cristão tem que obedecer à lei da vida de Deus, não à lei do homem. Poderia ser que o aborto fosse legalizado, sei lá, fosse até uma forma de você dizer assim, pode fazer, eu contribuo, eu ajudo, mas o cristão não pode cair nessa conversinha não, tá bom? Essa conversinha aí é muito bonitinha, ele tem que viver a cristandade, tem que viver a solidez do evangelho. Então a vida sempre será a preferência, até porque nós estamos aqui fazendo live, eu dando aqui a palavra, né, transmitindo, porque estamos vivos, tá bom? Então o judeu tem essa parte, né? Eu falei de querer esperar ainda a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que a gente crê que Jesus veio ao mundo. A gente tem fé. 2000 anos se passaram, a gente tem fé mais até do que as pessoas que viveram naquela época, né? Viram Jesus, viram seus milagres, seus prodígios, sua caminhada, sua catequese, mas mesmo assim não se converteram. A gente vê o que foi passado, do que foi passado para os outros, e mesmo assim temos fé que Jesus veio ao mundo. Por exemplo, agora falando de o islamismo, né? De Maomé, por exemplo, né? Que também é de matriz abraâmica, né? De Abraão, os islãs, o cristianismo e o judaísmo, né? São de matriz abraâmica, então tem coisas parecidas. Já na parte que a gente está falando como é a vida após a morte, também é mais parecida com o judaísmo. Porém, eles têm Alá como Deus, é claro, eles denominam Deus como Alá, e que fala a questão das 7 virgens, né? Aquele negócio todo, né? Então, para eles o céu é um eterno prazer em prazer, né? Não tem essa questão de vou diferenciar, não, eu vou ir para o céu para ver Nosso Senhor, né? Para ser julgado por Ele, né? Para que a gente possa entrar no céu, aquele negócio todo. Já eles não, eles creem no prazer eterno. Igual a outra ideologia, por exemplo, dos nórdicos, né? Thor, Odin, aquele negócio todo, até quem gosta de assistir Marvel, a gente vê um pouquinho, né? Mas você for na realidade, você tem que morrer pela causa, você tem que matar pela causa, para você ir para Valhalla, que é o céu que eles chamam dele, né? Enquanto você, não sendo um adorador do deus Thor, do Odin, de Loki e tudo mais, você vai para o que eles chamam de inferno, Hell. Então você vai para Hell, que é o inferno dos nórdicos, tá bom? Então você vê aí, né? A gente está falando do norte da Europa, né? Então até se misturou uma época com o cristianismo. Às vezes as pessoas confundiam na época, né? A tradição se confundia com a ideologia nórdica. Só que hoje, com a expansão do cristianismo até hoje em dia, muitos já não creem na ideologia nórdica, né? Na mitologia nórdica, né? Nos deuses dos nórdicos, como também os deuses do Egito, como vivia o politeísmo na época de Roma. Quando veio o Cristo, né, o nosso Senhor Jesus Cristo, veio também a pregação do céu. Então Jesus, ele até no mistério luminoso, né, que nas quintas-feiras, no texto, a gente fala da proclamação do Evangelho,
fala também de você, como é que se diz? Agora falhou aqui. Mas fala do anúncio do reino de Deus, isso mesmo. Do reino dos céus, do reino de Deus a gente fala. Então, o anúncio do reino de Deus. Até porque o ministério luminoso significa a vida pública de Jesus, né? A partir do batismo. A gente falou do Antigo Testamento de Daniel 12, mas o Novo Testamento, por exemplo, 1 Coríntios 13, 12. Então veremos face a face. Hoje conheço em parte. Então hoje eu conheço um pouco de Jesus. Ninguém vai chegar na plenitude de Jesus aqui na Terra. Porque você não pode conhecer o que não é ainda perfeito, que é o nosso Senhor Jesus Cristo na glória. Isso eu estou falando de quem morre. Daqui a pouco eu vou falar da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Também em 1 Tessalonicenses, você pode ver que 1 Coríntios foi Paulo que falou. 1 Tessalonicenses também é Paulo que falou, tá bom? Que, inclusive é o primeiro escrito do Novo Testamento. 1 Tessalonicenses. E o segundo escrito não é 2 Tessalonicenses não, é o contrário, é 1 Coríntios. Tá certo? É 1 Tessalonicenses 4,13. Não vos entristeceis como os outros que não têm esperança. Então, Jesus Cristo é a nossa esperança. Ele, quando ele escreve essa carta a 1 Tessalonicenses, porque ele já tinha ido lá, quando ele foi para Coríntio, ele escreveu para os Tessalonicenses, ou seja, primeiro ele vai no lugar, prega, faz uma comunidade, né? Que mesmo sendo em Tessalônica, ele faz uma comunidade lá, né? Várias famílias ali. Vários judeus se converteram, a gente falando do judaísmo aqui, vários judeus se converteram à pregação de Paulo. Então ele tem uma experiência porque ele viu o próprio Jesus Cristo na revelação, a caminho de Damasco. Então ele tinha como é que se diz, ele tinha uma prioridade, né, em falar, né? Ele era, prioridade em falar de nosso Senhor Jesus Cristo pelo fato dele ter conhecido, tá bom? A revelação própria de Deus. Não vai aqui caber falar se dá certo ou errado, não. Uma revelação própria de Deus para Paulo. Então Paulo ele já mesmo diz que ele prega o que foi mostrado pelo Senhor Cristo, não que ninguém o revelou, mas a própria face de Deus revelou a ele, né? A própria face de Jesus revelou a Paulo. Então ele fala isso em 1 Tessalonicenses. Não vos entristeceis como os outros que não têm esperança. Já em 2 Coríntios, que é a terceira carta que ele emite, né? Aqui a gente está falando de cartas, né? De livro do Novo Testamento. 2 Coríntios 5,10. Porque devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Então ele está dizendo que antes de você ir para o céu, você será julgado por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é melhor julgado do que aquele que é injulgável? Né? Jesus Cristo é injulgável. Jesus Cristo ele não pode ser apontado. Então, só Jesus Cristo tem o poder do julgamento final. Quando a gente fala, por exemplo, de Pedro, das chaves, a gente fala de uma questão dele, a ligação da terra ao céu. Então, o que ligado na terra será ligado no céu, o que desligado na terra será desligado no céu. Lembrando que eu falei há pouco tempo atrás que Jesus quer sempre que nós, humanos, homem, né? Como a Bíblia fala homem, mas quando fala homem significa do homos, que significa em grego homem, né? Homem, a humanidade. Então o próprio Paulo ele tem essa responsabilidade de fazer essa ligação. E quem perpassa esse poder, quem perpassa esse desígnio para o homem, significa o papado, né? Então todo Papa, como a gente crê que é Pedro, São Pedro é o primeiro Papa, é tanto que não tem outro Papa com o nome de Pedro, só tem ele. Já Francisco também é único, já Bento XVI, por exemplo, já está no 16, né? Tem o 15, tem o 13, tem o 14. Então a gente vê que vai perpassando essa chave, né? Essa autoridade do céu para a terra. Tá certo? Não é um poder de Deus. Não é um poder usado do próprio Deus. Jesus não precisa de chave, né? Jesus não tem para quê. Mas ele entrega ao homem para o homem saber designar melhor, fazer a seleção melhor
para poder entrar vamos dizer assim, essa predestinação não, mas vocês estão entendendo, né? Para que você possa ter pelo menos uma ligação, fazer essa ligação da terra para o céu. Então, nunca você pense que sozinho você será salvo. Tem a comunidade, tem a educação que os pais lhe passam, tem a igreja, tá certo? Outra leitura, também de Hebreus, que é um escrito de Paulo, né? 9:27. Como está determinado que todo homem morra uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Falei de novo agora. Falei em 2 Coríntios e agora em Hebreus. Então todo homem ele morre uma só vez. Não tem a reencarnação no cristianismo, tá bom? Aí é outras ideologias, outras religiões, outras denominações, tá bom? Por exemplo, o hinduísmo, eles creem sim na reencarnação, e ainda mais em animais, tá bom? A vaca, o macaco tem essas preferências, né? Na Índia, né? Principalmente, um país muito populoso e que eles creem sim, lá o hinduísmo é muito predominante. A gente pensa até que não, né? Mas tá vendo? Só o cristianismo domina. Mas não, tem muitas religiões aí por aí que dominam realmente muitos outros países aí. Infelizmente. E morrer vai para o inferno, a gente vai sempre lembrar de que a gente tem que fazer coisas boas para Deus. Lembrando que tem pessoas que são de outras religiões, faz coisas parecidas, boas, mas não vai para o céu. Por quê? Porque ela não crê, não está na filiação, não está na igreja de Cristo. Também sempre lembrar de estar na igreja de Cristo, de estar comungando do corpo de Cristo, né? De fazer os preceitos de Deus, tá bom? Também lá em Mateus 26:41, a gente lembrar de sempre, vai dizer lá, de sempre prestar atenção nos desígnios de Deus, do que foi revelado. Vai dizer lá, vigiai e orai, tá vendo? Então a gente sempre tem que vigiar e orar, nunca perder essa sequência. Vigiar e orar, sempre estar em conversa com Deus. A gente só tem intimidade com a pessoa quando está em plena conversa, né? Sempre conversa todo dia e tá aquele negócio todo. Então você conversando com Deus, você está numa intimidade. Estando na intimidade com Deus, você tem tudo para ser salvo, tudo para que conheçam em perfeição. Como diz lá, Paulo vai dizer, né? Hoje conheço em parte. Então hoje a gente conhece em parte. E no céu a gente vai conhecer Jesus Cristo em plenitude, sentado direito de Deus Pai Todo-Poderoso, como a gente diz no credo, né? Santo Agostinho também vai dizer: o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. É verdade. Deus, para nos criar, não precisou da gente, mas para nos salvar precisa da gente. Porque a salvação é uma força dupla. É claro que Deus tem a sua força própria, né? Ele é Deus. Então Jesus Cristo fez a sua ascensão, ele subiu com suas próprias forças. Então a gente tem que também subir, né? Não agora em corpo e alma, mas em alma, se transformando em espírito, mas que com a força dele e com as nossas obras aqui na terra, não só em palavras, que não adianta você dizer tenho fé em Deus, aquele negócio todo, mas lembrando que quem ele salva é o estado de graça, não o estado de fé. Até porque muita gente tem fé em Deus, mas não vive o que Deus quer. Então, em palavras, no farisaísmo, né, nos fariseus, né, antigamente oravam bem, em meio de praças, sinagogas, mas que no final não conseguiu almejar o fim último, que é a salvação, pelo fato de não crer em Jesus Cristo. Então a gente tem que crer e estar no estado de graça também. A gente falou da reencarnação no hinduísmo, né, que também no budismo. Então a gente não crê nessas outras ideologias, nem pode misturar, que a gente chama de sincretismo religioso. Não pode fazer misturas de religião pelo fato de a gente sair do estado de graça. Então nunca sair do estado de graça. O estado de graça é você viver a santidade. Vivendo a santidade, você está no estado de graça, imitando a Cristo, né? É claro. Também no Novo Testamento a gente falou de 2 Pedro 3,9, né? Que ninguém se perca, mas que todos venham a se converter-se. A gente já está finalizando aqui a live, então
a gente tem que sempre lembrar de que você estando do lado de Deus, nunca estando do lado do homem, porque o homem ele peca e Jesus Cristo não peca. Quando a gente fala do homem, a gente não fala dos homens que não são exemplos ou que não vivem a santidade, mas daqueles que a gente vê que é fariseu, que só sabe falar, que só sabe reclamar, né? Fazer aquela aclamação, mas não tem aquela fé aquela estado de graça também, né? De poder pregar a você. Porque mesmo que a gente diga aqui na Bíblia também diz, né, que o importante não é o emissor, mas sim o que se emite. Então, a pessoa pode ser o que for, mas se ele emite a palavra de Deus, se for usado por Deus, a gente vai crer na palavra. Mas quando a gente sabe que uma pessoa ele emite aquela palavra e tem um exemplo, uma honra a nosso Senhor Jesus Cristo, é muito mais palpável, né? Você pode crer realmente, não na pessoa, é claro, mas crer em Jesus Cristo. Mas que também através de Jesus Cristo, assim como a vida dos santos. A vida dos santos é um exemplo para nós cristãos, né? Tá certo? A gente já falou aqui bastante escatologia, né? Que é o fim último, né? Os assuntos últimos de Deus. Muita gente põe a tradição, por exemplo, muitos reis e alguns sacerdotes na Idade Média, ou até antes, na Idade Antiga, quando morriam, eles eram enterrados em frente aos altares das igrejas, para que na segunda vida do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai, até um assunto bom de dizer, a gente vai em corpo e alma, tá bom? Então, indo em corpo e alma, as pessoas que estavam de frente ao altar, mortas, elas vão se levantar em frente ao altar. Agora, claro, isso aí não é uma coisa que predomina hoje, mas a fé do povo de antigamente era assim. Não paganismo, não é nada de errado não, é porque eles tinham essa fé. De realmente, e é até legal você morrer, aí você de repente, quando a sua ressurreição, né, com o nosso Senhor Jesus Cristo, você está de frente já a um altar da igreja, né, um altar do nosso Senhor, né, o que é feito ali, o holocausto divino, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele negócio todo. E você de repente dá logo de cara com o altar, né, com o Santíssimo, é lindo realmente, só de pensar. E as pessoas estão aguardando. Então, muitas questões sobre questão a pessoa virar pó, né, a cremação. A igreja ela não vai lá e diz que concorda, mas também ela diz que não discorda, tá bom? Então também a questão da deficiência, por exemplo, a pessoa que nasce com deficiência ou teve uma deficiência ou perdeu uma perna, Cristiano, no final a pessoa vai voltar com tudo realmente, se o lugar de Deus, que é o céu, né, não vai ter defeito, tá bom? Então todos nós iremos perfeito para Deus. A pessoa que morreu com uma doença diferente, uma pessoa que teve que amputar uma perna, um braço que for, ela vai na ressurreição voltar perfeita, na elevação voltar perfeita. Jesus irá vir, a sua vinda celeste, ele não irá mais vir como um rabino no meio dos judeus, que nasceu de uma virgem, uma jovem, aquele negócio todo, numa família pobre e tal, não. Jesus irá vir com a sua honra e toda a sua glória. Ele irá vir com todos os anjos, né? E a gente crê sim que queremos nos encontrar com toda a milícia celeste, né? Toda a igreja celeste, né? Com Jesus, Maria, os santos, os anjos. E o Espírito Santo a gente vê ele na igreja. O Espírito Santo ele é para a igreja. Ele não é um espírito de separação. Eu vou abrir uma igreja aqui, outra ali, não. Ele é um espírito de unidade. A própria Bíblia fala, né, que o Espírito Santo ele habita em unidade, ou seja, em um. E esse um é o corpo de Cristo. E sendo o corpo de Cristo, ele é a igreja. Ele, no caso, é a eclésia, né, é a tradição. É a igreja. Então, o corpo de Cristo é santo. E santo é o nome do Senhor. Então, o Espírito Santo, por ser Espírito Santo, que não tinha essa denominação
no Antigo Testamento, porque era chamado de Espírito de Deus. Hoje em dia a gente tem o Espírito Santo como purificador de nós, nossas almas, né? Nossos corpos, sendo imagem e semelhança do nosso Deus e sendo habitado do Espírito Santo. Então a gente vê aí que muitas pessoas não creem em Jesus Cristo pelo fato de você seguir uma metodologia, às vezes pode ser até muito rígida, né? Porque realmente é difícil ser santo, difícil você deixar as coisas do mundo, mas a gente tem que crer sim, que Jesus Cristo veio para nós, que Ele nos quer ao seu lado, que a gente possa ver o seu rosto, o rosto dos santos, de Maria, né? Porque se Paulo viu Jesus, se Pedro, se todos os apóstolos viram Jesus, a gente também tem o direito de ver Jesus, só que a gente vai ver Ele na glória, tá certo? Então espero ter sanado as dúvidas, ter feito uma catequese hoje assim voltada para os crismandos, né? E que a gente possa, em meio a essa pandemia, não perder a fé. Porque se um dia você morrer em pecado mortal, não vai dizer que eu não avisei. Você irá para o inferno, tá bom? Então não vamos para o inferno, vamos para o céu, ok?